Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Professor Robert aqui para mais uma aula, mais uma videoaula, mais uma aula remota. E como eu falei para vocês, como eu tenho dito, aí nas últimas aulas, depois que nós esgotarmos as atividades que eu postei no Google Class, a gente vai fazer as atividades que eu postei no WhatsApp. Na verdade, eu cheguei a postar tudo que eu postei aqui no Google Sala de Aula lá no WhatsApp. E algumas pessoas têm me perguntado no privado se é para fazer a atividade aqui no Classroom, que é esse aplicativo aqui. Não é preciso, gente. Se vocês não tiverem um aplicativo no celular instalado, vocês podem visualizar os vídeos, copiar no caderno só as respostas, tirar foto, mandar o nome e a turma, a atividade, e aí eu vou fazer a contabilidade para vocês, o registro. Então a gente já fez aqui da primeira semana essas atividades aqui, que foram as perguntas. A nossa última aula fizemos a atividade do simbolismo, fizemos a atividade aí sobre a acentuação gráfica. E agora a gente vai avançando aqui para a nossa semana de 13 a 17 de abril, que foi a nossa terceira semana. Então aqui nessa primeira ação que eu postei dia 13, aqui era para vocês visualizarem os links. Eu coloquei aqui 2 links, um do professor Nouslen e outro do professor do curso Aula D sobre pré-modernismo. A gente vai sair de simbolismo e parnasianismo e vai avançar para mais uma escola literária, que na verdade não é bem uma escola, é um período de transição ali entre as escolas que estavam existindo no momento, que era parnasianismo, simbolismo, realismo, naturalismo e um pouquinho do romantismo, mas a principal escola dessa época aí era o parnasianismo, para o modernismo. Entre essas duas estéticas, parnasianos e modernos, teve o pré-modernismo no meio. Então aqui eu pedi para vocês visualizarem esses links e responderem, Aqui só quem fez mais uma... aqui mais pessoas fizeram. A Evelyn fez, o Marquinhos Fonseca fez, a Milena chegou a fazer também, Neylon, Otávio, Sidney. Então, quem tiver feito, depois eu vou até verificar, por mais que tenha errado aqui as questões, eu até comentei. Quem tiver feito, eu vou considerar como se já tivesse me entregado. Então não é preciso fazer, só vai fazer a visualização do vídeo. Agora quem não tiver feito vai ter que fazer. Então eu já abri aqui, a gente vai responder. Eu vou dividir essa aula em 2 vídeos. O primeiro vídeo vai ser para respondermos a seção margens do texto, e no outro vídeo a gente vai responder aí essa seção bem aqui, que é a seção atividades, ok? Então vamos lá, eu vou ler aqui para vocês um fragmento de Triste Fim de Policarpo Quaresma. Vamos só ler essa introdução bem aqui, que ele diz o seguinte: Triste Fim de Policarpo Quaresma conta a história de um nacionalista ingênuo, Policarpo Quaresma, que acredita em um Brasil forte, rico e soberano e quer salvá-lo dos políticos corruptos. Entretanto, esse exaltado patriotismo só provoca risos e acaba por custar-lhe o internamento no hospício. Tendo apoiado o Marechal Floriano, volta-se contra o seu governo por considerá-lo incompetente e desumano. Ao presenciar a escolha de antiflorianistas para fuzilamento, escreve indignado uma carta ao presidente. No dia seguinte é preso e fuzilado. Por isso que o nome da obra é Triste Fim de Policarpo Quaresma, Vocês vão entender aí por que o Lima Barreto, que é o autor dessa obra, desse clássico, muitos estudiosos da literatura confundem a própria vida do Lima Barreto com a vida do personagem que ele criou. É como se fosse aí um registro autobiográfico, porque ele também teve uma vida feita de muitas desilusões aí. Ele foi muito frustrado, Lima Barreto, principalmente com a questão da República na época, Eu vou ler para vocês aqui um fragmento e em seguida a gente vai fazer as questões da seção margens do texto.
desde 18 anos que o tal patriotismo lhe absorvia e por ele fizera a tolice de estudar inutilidades. Que importavam os rios? Eram grandes? Pois que fossem. Em que ele contribuiria para a felicidade saber o nome dos heróis do Brasil? Em nada. O importante é que ele tivesse sido feliz. Foi? Não. Lembrou-se das suas coisas de tupi, do folclore, das suas tentativas agrícolas. Restava disso tudo em sua alma uma satisfação? Nenhuma. O tupi encontrou incredulidade geral, o riso, a mofa, o escárnio, e levou à loucura, uma decepção. E a agricultura? Nada. As terras não eram ferazes e ela não era fácil, como diziam os livros. Outra decepção, e quando seu patriotismo se fizera combatente, que achara? Decepções, onde estava a doçura de nossa gente? Pois ele não havia combater como feras, pois não havia matar prisioneiros inúmeros? Outra decepção. A sua vida era uma decepção, uma série, melhor, um encadeamento de decepções. A pátria que quisera ter era um mito, era um fantasma criado por ele no silêncio do seu gabinete. Nem a física, nem a moral, nem a intelectual, nem a política que julgava existir havia. A que existia de fato era a do tenente Antonino, a do doutor Campos, a do homem do Itamaraty. E bem pensando, mesmo na sua pureza, o que vinha a ser a pátria? Não teria levado toda a sua vida norteado por uma ilusão, por uma ideia a menos? Sem base, sem apoio, por um deus ou uma deusa cujo império se esvaía? Não se sabe onde nascera, mas não fora deserto em São Paulo, nem no Rio Grande do Sul, nem no Pará. Errava quem quisesse encontrar nele algum regionalismo. Quaresma era, antes de tudo, brasileiro. A obra de Lima Barreto, Triste Fim de Policarpo Quaresma, foi lançado em 1911 como folhetim semanal, sendo compilado em livro em 1915, com edição e publicação do próprio autor. Descendente de escravos, Lima Barreto adotou em sua obra um discurso de temática social, criticando os poderosos e a elite de sua época. Utilizava uma linguagem simples, acessível ao leitor popular. Incompreendido, o meio intelectual da época o condenou à marginalidade, o chamando de semi-analfabeto. Morreu aos 41 anos, internado num sanatório em estado de abandono e miséria. Destino não menos trágico teve o protagonista de sua obra. A narrativa, conduzida em terceira pessoa, nos apresenta o Major Policarpo Quaresma, subsecretário no Arsenal de Guerra, durante os primeiros anos da República. Embora respeitado e querido por seus vizinhos e amigos, estes o viam com certa estranheza por sua enorme coleção de livros sobre o Brasil e seu patriotismo inflamado. Tal estranheza aumenta quando Policarpo decide aprender a tocar violão, instrumento visto como vulgar na época, mas que ele julgava como expressão máxima da brasilidade. Amante inconteste do Brasil, a inocência de Policarpo Quaresma pode ser comparada à de Dom Quixote. Ao sugerir que o tupi-guarani torne-se a língua oficial do país, Policarpo tem sua ideia recusada e é ridicularizado. Indignado, escreve um ofício para o ministro do Exército, mas sem que perceba, o faz em tupi. Como consequência, é considerado louco e internado por 6 meses em um sanatório. Ao sair, muda-se para o interior e compra um sítio, esperando que as terras brasileiras lhe provenham tudo de que precisa. Acaba frustrado, pois percebe a infertilidade daquelas terras. Seus poucos cultivos são atacados por uma invasão de formigas saúvas, e ao recusar favor a um tenente, os políticos locais começam a atacá-lo com diversas tributações. Sua derrocada se dá quando estoura a revolta da Esquadra da Marinha, no Rio de Janeiro. Policarpo volta à capital para apoiar o presidente Floriano Peixoto, e findado o conflito, indigna-se com o tratamento dado aos prisioneiros derrotados. Quaresma se vê acusado de traição e é enviado para a Ilha das Cobras para aguardar seu triste fim, concluindo que a pátria tanto amada e defendida não existia, e sua luta por ideais e a transformação do Brasil foi em vão.
Beleza, pessoal, eu passei para vocês aí um resumo, bem resumido aí, né, em animação da obra, para vocês terem uma noção ah, do que foi aí o Triste Fim de Policarpo Quaresma, né? Como eu falei para vocês, ele era um nacionalista, né? E a vida do Policarpo Quaresma, que é o personagem do Lima Barreto, se confunde muito com a vida do próprio Lima Barreto, como ele falou no início do vídeo, né? Que ele foi taxado como louco, né? Como alguém que parecia meio perturbado com essas questões de nacionalismo, de patriotismo. E aí, enquanto ele estava enclausurado, né, no hospício, ele criou aí essa obra, o Lima Barreto, que é o Triste Fim de Policarpo Quaresma, né? Por isso que ele falou que não é tão distante assim o fim do personagem com o fim do autor. Vamos responder aqui as questões para entendermos melhor esse fragmento de Triste Fim de Policarpo Quaresma. Justifique, com elementos do texto, a afirmação de que o Major Quaresma tinha um forte sentimento nacionalista. A gente pode perceber isso quando ele fala sobre o folclore, sobre a língua tupi, sobre a geografia, sobre a questão desse sentimento de patriotismo. Tudo isso vocês podem colocar, né, como resposta aí que vão levar a essa questão do nacionalismo exacerbado. Eu vou voltar aqui no sala de aula e eu vou responder aqui mesmo. Então eu vou colocar assim: margens do texto. Então a primeira questão a gente pode colocar como resposta. A gente pode colocar o seguinte: o personagem estudou a geografia do país, seu folclore, seus heróis, a língua tupi, né? Porque ele dizia que o português não era genuinamente brasileiro. Hoje a gente já pode falar em uma língua brasileira, né? Um português bem brasileiro, com características do Brasil, mas naquela época o português era mais próximo mesmo do português de Portugal, por isso que ele defendia que o tupi fosse a nossa língua nacional, não o português. E a gente pode colocar também, o personagem estudou a geografia do país, seu folclore e seus heróis em língua tupi, isto é, tudo levando a um sentimento patriótico. Ok. Vamos aqui para a questão 2. Segundo Pero Vaz de Caminha, a terra, em tal maneira graciosa que, querendo a aproveitar, dá-se-á nela tudo. Que comentário Quaresma faz a esse respeito? Vocês lembram lá do quinhentismo que vocês viram no primeiro ano, né? A literatura quinhentista, a literatura de navegação e a literatura de catequese dos padres jesuítas sobre os indígenas. E a principal carta de navegação que a gente tem conhecimento, que também marca, na verdade, o início da literatura no Brasil, é a carta que o Pero Vaz de Caminha escreve para o rei, né, falando sobre o Brasil. E aqui ele quer saber que comentário Quaresma faz sobre isso. Ele diz aqui o seguinte, né, ele diz que as terras não eram ferazes e ela não era fácil como diziam os livros, aqui se referindo justamente ao que o Pero Vaz de Caminha escreveu na carta dele. Então vamos colocar assim: 2, vou abrir aspas, que eu vou tirar do próprio texto. As terras não eram ferazes,
E ela não era fácil como diziam os livros, não é isso? Não era fácil como diziam os livros. Não era fácil como diziam os livros. Muito bem, vamos para a questão de número 3. É comum a crença de que o povo brasileiro possui um espírito pacífico, generoso e cordial, né? O que pensa Policarpo Quaresma acerca disso? Ele diz que, na verdade, gente, lá no texto, ele diz que isso daí não é verdade, né? Ele diz que é um mito, porque ele viu, ele queria ver, né, as pessoas combaterem como feras e matarem inúmeros prisioneiros. Ele fala isso bem aqui. Ele diz assim: e quando seu patriotismo se fizera combatente, o que achara? Decepções. Onde estava a doçura de nossa gente? Pois ele não a viu combater como feras, pois não havia matar prisioneiros inúmeros. Então aqui ele mostra, na verdade, que isso não é bem verdade, de que o brasileiro era pacífico, né? Aqui nessa passagem. Vamos colocar a resposta assim. Então, para ele, no caso o personagem, né? Isso era um mito, pois viu as pessoas combaterem como feras, além de matar inúmeros prisioneiros. Foi isso, na verdade, que também fez com que ele se indignasse com os republicanos, né, com o Major Floriano, porque ele queria que os prisioneiros tivessem tratamento mais digno, e aí ele foi taxado de traidor. Vamos para a questão 4 e última para finalizarmos. Que ilusão teria guiado Quaresma até o fim da sua vida? Justamente essa ilusão, né, de que a pátria era moral, né, de que a pátria valorizava essa questão política, intelectual, esses valores. Depois ele viu que, na verdade, a corrupção era muito mais forte, né, os interesses escusos, que não diziam respeito à pátria, mas a interesses pessoais, eram mais fortes que tudo isso. Então foi isso que fez ele ficar decepcionado. Vamos colocar assim: a ilusão de uma pátria de prodígios com valores morais, intelectuais e políticos. Vamos colocar dessa maneira. Muito bem, eu vou salvar aqui a resposta. Quem tiver acesso ao aplicativo já pode pegar aí as respostas e copiar. Vou ficar devendo um vídeo para vocês sobre a segunda parte aqui desse texto, que é a parte de atividades, vai ficar para o próximo vídeo. Agradeço a atenção de todos. Até a próxima. Valeu!